Oi pessoal, hoje iremos aprender um pouco mais sobre as serpentes peçonhentas. Vamos conhecer um pouco da sua ecologia e da sua classificação. Primeiramente, nós vamos diferenciar o que é uma serpente peçonhenta, ou seja, um animal que é capaz de injetar e inocular a sua substância tóxica na sua presa ou predador, diferentemente do animal venenoso que não tem essa capacidade. Um animal venenoso, ele tem uma glândula que irá produzir uma substância tóxica, mas ele não tem a capacidade de injetar, não existe nenhum sistema especializado para inocular essa substância tóxica. Já o animal peçonhento, ele possui uma glândula de veneno e possui um aparelho especializado em realizar essa inoculação ou injetar esse veneno. Então, no caso aqui, é uma serpente, a boca de uma serpente, e vocês podem ver um dente especializado para estar inoculando esse veneno. E é muito importante que o veneno produzido na glândula tenha uma ligação com esse dente inoculador, com esse aparato inoculador. Bom, como nós podemos definir uma serpente? Uma serpente, primeiramente, todas elas tiveram uma origem comum. Então, nós dizemos que ela é um grupo monofilético. Então, todas tiveram a mesma origem. Todas elas, como vocês já devem saber, têm um corpo alongado, não existem apêndices locomotores, não existem patas, então é um animal desprovido de patas. Elas não possuem cintura escapular, ou seja, não existem ossos que seriam relacionados aos membros anteriores. E, muito importante, na ecologia, é a perda da sínfise mandibular. E o que vem a ser isso? Diferentemente do nosso caso, em que nós temos as mandíbulas grudadas aqui na frente, as serpentes elas não possuem essa ligação. Isso permite que elas consigam abrir a boca num sentido lateral bem mais amplo do que qualquer outro dos animais. Vai ser fundamental para que ela consiga ingerir presas bem maiores do que o seu próprio diâmetro. Outra questão muito importante da ecologia e relacionado à alimentação das serpentes é com relação à ligação dos ossos do crânio. Então, todos os ossos têm uma fraca ligação. Isso permite que ela consiga abrir a boca em outros sentidos, permitindo então a deglutição de um alimento bem maior. As serpentes elas não possuem pálpebras, então durante o processo evolutivo elas perderam as pálpebras, mas elas possuem uma escama no ocular que protege os olhos. E toda vez que ela realiza uma equidise, ou seja, que ela faz a troca de pele, ocorre também a troca dessa escama ocular. Muito importante também na diferenciação das serpentes para outros animais é que elas não possuem ouvido externo, ou seja, elas não possuem abertura para o ouvido como a gente encontra em vários lagartos e vários mamíferos e aves. Como nós vamos definir se uma serpente é perigosa ou não? Ou seja, o fato dela ser peçonhenta não significa que ela vai ser uma serpente de interesse em saúde pública. Então, vai depender dessa questão de ter ou não esse aparelho inoculador, esse aparato eficiente ou não. Por isso, nós vamos dar uma olhada nos diversos tipos de dentes que as serpentes possuem. Porque, dependendo do tipo de dentição, a serpente irá conseguir inocular ou não essa substância tóxica. Aqui nós temos os 4 tipos básicos de dentições das serpentes. O primeiro tipo, chamado de áglifa, onde todos os dentes são iguais e não existe nenhuma adaptação para a inoculação de veneno. No caso, essas serpentes elas nem possuem uma glândula especializada para a produção de uma substância tóxica. No segundo caso, nós temos a dentição opstóglifa, onde existe um dente especializado, mas ele está localizado no fundo da boca. Dessa maneira, um acidente com um ser humano é muito difícil de ocorrer um envenenamento, já que esse dente, além de pequeno, está localizado no fundo da boca.
No caso, essas serpentes, elas possuem uma substância tóxica, elas produzem um veneno, mas, como já falei, pelo fato de ser localizado no fundo da boca, no acidente com os casos humanos, são raros. Agora, nós temos os outros dois tipos, onde nós temos sistemas muito especializados para injeção e inoculação dessa substância tóxica. O primeiro caso é a chamada dentição proteróglifa. Esse dente especializado ele está localizado na frente e é o caso das corais verdadeiras e das najas. E por último, a dentição solenóglifa, onde tem um sistema mais especializado ainda, onde esse dente é grande, está localizado na frente da boca e possui um sistema de quando a serpente abrir a boca, ele é projetado a 90 graus. Essa dentição também tem outra característica muito importante, em que o dente inoculador ele possui um canal interno, por onde esse veneno irá escorrer. Existem cerca de 8.500 répteis no mundo, sendo que desses 5.000 são lagartos, os grupos dos sáureos, e 3.149 são serpentes. Esse número pode variar de acordo com o surgimento, a descrição de novas espécies que acabam surgindo. Bom, é muito importante nós termos uma noção da classificação e do processo evolutivo que deu origem às serpentes. Bom, aqui nós temos, então, o grupo dos répteis, a filogenia do grupo dos répteis, o parentesco entre os animais. Nós temos as tartarugas, que foi o primeiro grupo que se separou, depois nós temos as aves e crocodilos, e aí sim o que nós chamamos aqui para baixo, abaixo dos iguanas, que seriam os lagartos e serpentes. Nós vemos que as serpentes, elas são muito aparentadas com um grupo chamado Anguimorpha, conhecido também como cobras de vidro. O grupo mais próximo, então, é o Anguimorpha. E atualmente acredita-se que os varanídeos sejam a família mais aparentada das serpentes, ou seja, o mesmo grupo que deu origem aos varanídeos tenha dado origem às serpentes. Os varanídeos, para vocês terem uma ideia, são aqueles dragões de Komodo que ocorrem no continente australiano. E existe uma dúvida se as primeiras serpentes eram animais aquáticos ou se eram animais terrestres. Atualmente, a hipótese mais aceita é que essas serpentes tenham tido origem terrestre e que tenham sido animais fossoriais. Vários outros grupos hoje viventes têm características semelhantes às serpentes e habitam esse tipo de ambiente. Então, por exemplo, são animais com perda das patas, né, são animais ápodes, são animais que têm consolidação dos ossos do crânio justamente para poder cavar, são animais que, além de perder as patas, perderam também as cinturas pélvicas e escapulares, e elas possuem, no caso das serpentes, características muito especiais na questão dos órgãos dos sentidos, o que reforça ainda mais essa origem terrestre. E quando é que essas serpentes surgiram? Os primeiros fósseis são encontrados do período do final do Cretáceo, mas muito provavelmente elas surgiram já no período Jurássico, que foi o período do grande desenvolvimento de outros répteis, como por exemplo os dinossauros. E essas primeiras serpentes, portanto, eram animais de corpo alongado, eram provavelmente animais pequenos que utilizavam muito do aparato quimiosensório para localizar as suas presas. E todas as serpentes possuem uma característica em comum, provavelmente uma característica ancestral, da presença de glândulas cloacais como uma defesa contra os predadores. Bom, e a diversidade das serpentes hoje em dia no mundo? É um grupo muito diverso. Como vocês já viram, mais de 3.000 serpentes existem hoje em dia, mais de 3.000 espécies. Elas estão divididas em 22 famílias que ocupam praticamente todas as regiões do globo terrestre, com exceção das calotas polares, que são muito frias, e também das elevações das regiões montanhosas, onde neva, e também por causa da questão da temperatura, elas não são encontradas. No Brasil nós temos
371 espécies divididas em 10 famílias. Dessas 371, 55 dessas são serpentes de interesse médico, ou seja, são serpentes que podem causar acidente num ser humano, um acidente com uma gravidade razoável, e aí é necessário então que essa pessoa vá a um posto de saúde para tomar o soro antiofídico. Mas não podemos esquecer que existem dezenas de espécies que elas produzem veneno e tem uma dentição que, apesar de não ser muito especializada no acidente com o ser humano, ela acaba matando sua presa. E aqui nós encontramos uma série de substâncias que ainda hoje precisam ser estudadas. Bom, o primeiro grupo que nós podemos falar é um grupo mais genérico chamado das cobras cegas, que são serpentes de pequeno porte, de hábitos fossoriais e que normalmente acabam se alimentando de formigas, cupins, pupas desses animais. Um segundo grupo também muito conhecido é a família dos boídeos, é a família onde nós encontramos a jiboia, a sucuri, a salamanta. Todos esses animais, eles têm a dentição áglifa, aquela dentição onde todos os dentes são iguais. Eles matam sua presa por constrição, à medida que eles acabam enrolando na presa, não permitem que a presa respire e acabam matando ou por parada cardíaca ou parada respiratória. Aqui nós temos então 2 exemplos desses animais, a sucuri, que é a maior serpente brasileira, que pode chegar a 7,5 metros, e a jiboia, um animal também muito comum aqui no Brasil. Bom, nós temos também um grupo que é a família Colubride. Atualmente, essa família ela foi dividida em várias outras. Aqui no Brasil, nós continuamos com alguns animais dessa família Colubride, com 34 espécies, e a próxima família, que é a Dipsadidae. No caso da família Colubride, são animais ovíparos e todos eles possuem dentição áglifa. E eles acabam, aqui nós temos um exemplar, são animais às vezes de grande porte, 1,5 metro, até 2 metros de comprimento, e eles acabam, através da mordida, acabam matando as suas presas. Aqui uma família muito importante no Brasil é a família Dipsadidae. Esses animais eles têm a dentição opistóglifa, aquele dente localizado no fundo da boca especializado em envenenar as suas presas. Elas então matam suas presas por envenenamento e no Brasil nós encontramos 241 espécies, que podem ocupar os mais diversos habitats. Habitats aquáticos, habitats arborícolas, terrícolas, terrestres. A gente encontra essas serpentes em qualquer um desses ambientes. Aqui nós temos uma serpente muito comum, é a chamada dormideira, Cibinomorphos. Ela se alimenta de caramujos, onde ela arranca esses caramujos de dentro da sua concha através do veneno que ela possui. É um animal que muitas vezes, pela própria coloração, é confundido com as jararacas. Bom, agora nós chegamos a um dos grupos mais interessantes que nós temos, que é a família Elapidae. Fora do Brasil, faz parte da família Elapidae as najas, as cobras-reis. Aqui no Brasil, nós temos as corais verdadeiras. Esses animais têm a dentição proteróglifa, ou seja, o dente inoculador está localizado na frente da boca, na parte da frente, e são serpentes que causam acidentes em humanos. Apesar de, pelo fato de serem serpentes com bocas pequenas, a boca tem um tamanho pequeno, a quantidade de acidentes é muito pequena, chega a ser menos de 1%. Elas são muito conhecidas pela coloração. Então, serpentes com anéis vermelhos, pretos e brancos, ou vermelhos, pretos e amarelos, sempre são chamadas de corais. Algumas vezes nós podemos confundir as corais verdadeiras das falsas. E aí, a única maneira de nós reconhecermos as corais verdadeiras é através da dentição. No caso de um acidente com uma coral verdadeira, nós devemos utilizar o soro antielapídico. Aqui nós temos um exemplo de uma coral verdadeira, do gênero Micrurus,
e que também essa serpente aqui, não exatamente essa espécie, mas esse grupo aqui, esse gênero, é distribuído pelo Brasil inteiro. O próximo grupo, é o grupo que mais causa acidentes aqui no Brasil, é o grupo dos viperídeos. Todos esses animais têm a dentição do tipo solenóglifa, ou seja, um aparelho inoculador muito especializado para a inoculação do veneno, e existem 3 diferentes gêneros responsáveis pelos acidentes. O primeiro grupo é o grupo das láqueses, que é conhecido como surucucu e que habita principalmente ambientes florestais pouco mexidos pelo homem. São animais muito sensíveis à ocupação humana, à intervenção humana. Então eles ainda são encontrados em algumas áreas da Amazônia e em pequenas áreas, pequenas ilhas que nós ainda encontramos de Mata Atlântica intocável. O próximo grupo é um grupo também muito conhecido, que é o grupo da cascavel, e ela é facilmente reconhecível pela presença do guizo na ponta da cauda. Cada vez que essa serpente realiza uma troca de pele, uma equidise, um novo anel é adicionado ao guizo. O terceiro grupo é o grupo das jararacas, representada pelo gênero Botrops. Aqui no caso nós temos uma caiçaca, que é um habitante da região central do Brasil. Mas esse grupo está distribuído pelo Brasil inteiro. Na segunda parte da aula de ecologia e classificação das serpentes peçonhentas, nós iremos olhar esses animais com mais cuidado. Obrigado pela presença e espero vocês nessa próxima aula.